E aí, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio, o seu narrador, para mais um vídeo. E hoje a tier list dela, uma das temporadas mais criticadas de Ordem Paranormal, uma das temporadas que o fandom mais odeia de Ordem Paranormal, mas também foi uma das temporadas que ficou no coração de todo mundo, porque ela foi a que mais introduziu elementos novos, com os rituais, os ocultistas, o transcender, itens amaldiçoados, introduziu o Gal, introduziu os vilões principais do Ordem Paranormal, que agora fazem parte ali como sendo o foco da aventura. Antes eram apenas missões, antes eram apenas combates contra um mal atual e não nada pro futuro, nada grandioso, e Desconjuração começou essa grandiosidade do Ordem. Então vamos lá, já estou aqui com a minha tier list aberta, e lembrando que Desconjuração, ela tem 20 episódios, né? Então nesse vídeo eu tratarei de analisar 10 primeiros episódios, porque pra quem não sabe como funciona a minha análise aqui de tier list, eu assisto o episódio inteiro, dou todos os meus pareceres sobre o episódio e aí escolho sim uma posição, porque eu acho que é assim que uma tier list deve ser feito, com você absorvendo na hora toda a relação do universo, todo o episódio, entendendo ele por completo, e só dessa forma em si a gente possa colocar ela no tier list. Também uma tier list que para mim é feita em vários dias, porque não tem como eu assistir Desconjuração todo em um dia só. Então vamos nessa, eu vou começar aqui a assistir o primeiro episódio e trago meus pareceres aqui para vocês daqui a pouco. E tem um colete com várias granadas, sempre preparada, minhas ferramentas também. Você vê, Beatriz, ela interagindo com um homem de olhos rosas e com uma camisa bem bonita. Luiz, descreva o Fernando pra mim, por favor. O Fernando! Não. É uma temporada, eu acho. Foi mal. O Fernando, ele é um homem de mais ou menos 1,80 m. Ele usa uma camisa branca. Muito da anterior, mas ele é um cara de 1,65 m. Ele tem as cicatrizes no rosto, a heterocromia, um olho castanho, outro é um verde mais meio azulado, assim. Cabelinho tá armadinho, bonitinho. E ele usa um Paranormal, completamente imprevisível. A única maneira de combater isso é combater no fogo com fogo. E quando ele fala isso, quase como combinado, alguém bate na porta. Posso abrir, senhor? Você pergunta isso, na hora que você pergunta, a porta abre instantaneamente e aparece, invadindo a sala sem nenhuma educação. O que parece ser um adolescente de 15 anos, tatuado, cheio de cortes no braço, num dos braços e tatuagem no outro, com um olhar meio arrogante e segurando um livrinho. Ela tá cheia de sangue por todo o corpo. Ela olha assim, ela passa pelo Arthur. Eu posso tocar esse pássaro? Não, não chega perto dele. Ô, Arthur, eu posso tocar a Jennifer? Não, você tá muito... Eu preciso enfraquecer a Ô, velho! O sorvete não tá... Imobiliária Fachada. Acho que eu posso ficar. Você não tem problema. Olha essa. Eu quero continuar desse lado da frente. Chegou o campeão dessa temporada. Vai, eu chego aqui. Quando você chega no corredor, você vê um homem com um capuz amarelo, completamente ensanguentado, estourado, sendo cara, segurando uma espada, usando uma máscara. Luba, eu vou pedir pra você descrever o Joey pra mim. Bom, o Joey tira a máscara assim que ele vê o Arthur, mas enfim. Joey, ele é japonês, Fez fez com o que vocês tinham encontrado, mas ele tem dentes que, se isso já foi humano algum dia, é irreconhecível agora. Ele é um quadrúpede, musculoso, feito só de Bom, carne. pessoal, sobre o primeiro episódio, né? Botei alguns cortezinhos pra vocês. E esse é um episódio bem introdutório. A gente vê a Ivete de novo, a gente vê o Arthur de novo. Explica sobre a missão da Liz, eles vão pegar os documentos. Praticamente é esse, todo o começo do episódio se trata sobre isso, sobre a gente conhecer os novos personagens bem por cima. E eu lembro que nessa época, se eu não me engano, a gente já começou a ver pessoas que tinham uma história grande por trás do seu personagem, mas que eles ficavam escondendo pra ter um momento de uau, de revelações e tal. E também não ficaram contando a louca, tipo, tudo que ia acontecendo do personagem. Não é, tipo, a primeira sessão explicou toda a vida do personagem, nem nada do tipo. A galera agora tinha uma história por trás maior. Eles tinham um passado, eles tinham uma história. A gente vê desde o começo dessa temporada a Eren e o Fernando sendo pessoas bem conhecidas, o Kaiser e o Arthur tendo uma relação próxima, e o Joey também quando ele aparece. A única que tá mais desfalcada ali no grupo principal é a Beatrice, em partes pela interpretação da atriz, de uma forma que ela era um pouquinho mais no canto dela, ela raramente fazia o personagem dela brilhar, ela era muito mais calma, ficava no seu... Nossa, brilhar, que coisa. Eu usei logo a palavra a Beatriz não fazia o personagem brilhar. Pra quem sabe como termina o fim da Beatriz. Então vamos lá, eu botei o primeiro episódio de Segredo na Floresta como fraco. Eu vou deixar ele como mediano, esse episódio aqui. E nessa posição mesmo que eu coloquei. Exatamente aqui onde ele está, eu acho que é ótimo para este episódio. Não achei grandes coisas. É um pouquinho legal, a galera dá um tiro, não é ruim. É um bom episódio para você começar e falar, não...
tem muitas perguntas aqui, tem muitas dúvidas. Vamos ir porque eu quero saber o que é isso. Então, meio que tipo assim, eu gostei do episódio, mas foi por aí mesmo, mediano. Vamos pro próximo. Vamos ver o quanto ela dedicou ele. Mais esse daqui. Você tem os dentes enormes. Entra no peito desse, fica cravando e puxando um pedaço de carne enorme. Ela engole. Demônio do caralho, você tá brincando com a pessoa errada. Esse cara é burro, cara. Eu chego mais perto dele e eu coloco a dor no peito dele. Eu preferiria explodir e ter uma granada da boca. Mas hoje eu vou deixar essa demora descansando. Eu dou um tiro bem no peito dele. A criatura, ela tá essa moeda? Mas olha aqui, ela é toda diferente. Curiosidade é que quando eu comecei a assistir Desconjuração, se eu não me engano, foi 3 meses depois do fim do Segredo da Floresta, ou 4 meses depois. Então, meio que tipo assim, eu não sabia quem era Kaiser. Toda vez que a galera falava Kaiser, eu ficava, caraca, mano, personagem novo. E o cara nem explica do personagem dele. Aí só depois de, tipo, acho que do terceiro episódio, ou segundo episódio, que eu fui entender que ele era o César. Demorou muito pra mim entender que ele era o César. Então, isso é uma curiosidade, que quando eu assisti pela primeira vez Desconjuração, eu demorei pra entender quem era o Kaiser. Então, só uma curiosidade pra vocês. E esse é o primeiro item amaldiçoado que a gente vê. A gente tem na- noite. Oi? A gente tem noite. Eu dizer bilhete. A gente vai voltar, eu prometo. Eu espero vocês aqui. E eu olho pra ela e falo, você tá Kingarda? E aí? Eu gostei do seu tio. E praticamente você olhando pra Kingarda pra baixo. Ah, valeu, Joey. Se quiser, depois eu te ensino mais técnicas. Tá bom, gente, vamos lá. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Tem com você, não? E isso é a outra coisa que eu tô percebendo interessante. Isso não necessariamente serve como uma análise de episódio, mas sim uma análise da temporada. Mas muita gente criticou a Eren como sendo um personagem que queria ficar romanticamente com o personagem do Joey. Mas quem começa a interpretação que gerou essa abertura para Eren se aproximar do personagem para se aproximar do Joey, né, no caso, o personagem Eren ia se aproximar do personagem Joey, foi o próprio Joey. Quando ele vê a Eren pela primeira vez, ele fala da espingarda. Nesse momento, ele comenta do tiro de espingarda, porque o Joey tinha essa relação com a espingarda. Então, ele gera essa primeira aproximação. E quando o Luba descreve o personagem dele, ele fala que por mais que ele tenha se afastado de armas de fogo, e hoje em dia utilize mais armas brancas, ele ainda adora ver explosão. E também é uma coisa que a Eren gosta. Então, meio que, tipo assim, muita gente critica a Eren por isso, mas quem deu a abertura foi o próprio Luba. Com a narração e a forma que ele quis construir o Joey. E é uma parte que eu sempre falo. Eu sempre vi a relação Eren-Joey como beneficente pro RPG do que ruim. Porque realmente era o amor no meio do caos. Lógico, não sei se esse amor, digamos assim, era mútuo. Essa é a maior dúvida que a galera tem no RPG. Mas, assim, eu acho que o Luba nunca falou que se ele... Eu acho que o Luba já falou que se não tivesse um caos rolando e a galera morrendo ao redor, possivelmente o Joey ficaria com a Eren. Mas eu acho que ele chegou a comentar isso sim. Então, eu nunca vi isso como maléfico. Eu sei que muita gente questiona essa proximidade dos dois, mas eu sempre gostei, pra falar a verdade. Ela explode essa porra! Era exatamente o que eu queria ouvir. Vem pra trás de mim, vai. Eu tenho que entrar uma granada aqui, no meio do 2. Do seu ângulo, Eu fico na frente dele, então. Aqui desse ângulo eu conseguiria. Depois. Conseguia? Puxa. 13. se você tirar, você tem poder de tirar. Sinal de E aí você vai ganhar. Aí tem essa cai desmaiada, sangrando. O tipo de olha. Quem é o próximo? Ele correndo pra cima de vocês. Agora é o Arthur. Não ficou sendo. Como é possível eu achava Desconjuração tão ruim? Tipo, eu gostei desse segundo episódio. É legal, a gente vê o síndico Sidney usando pela primeira vez esses rituais de uma forma bem interessante, usando um arame farpado no braço dele, ele fazendo a Eren achar que é imortal. Tudo isso foi interessante, lógico, um pouco confuso na época, e eu acho que é uma das principais formas que fazem Desconjuração ser um pouco hateada, porque, tipo, cara, a gente passou por uma situação onde os personagens não tomavam um bocado de tiro e ficavam em pé. A gente não passou por uma situação onde vinha um zumbi, arrancava metade do peito de alguém e a pessoa tava de boa, sabe? Então, teve esse estranhamento, mas assim, esse segundo episódio eu achei ótimo, pelo incrível que pareça. Eu achei ele bom. A batalha inicial que tem contra a criatura lá de sangue, que termina no episódio passado, que é até a capa desse episódio, ela não é tão grande, porque o bicho veio com tudo e a galera tudo de 12 explodindo ele com granada e qualquer coisa que vinha pra cima.
E a luta contra a galera ali embaixo, o síndico e as outras pessoas do prédio também foram bem interessantes, toda a relação dos personagens e tal. Eu achei o episódio, pelo incrível que pareça, tendo em vista que essa temporada foi tão criticada e tal, eu não vejo sentido do porquê a temporada ser tratada dessa forma até agora. Então vamos lá. Vendo como foi essa situação e tal, eu acho que é superior ao episódio 1 de Ordem Paranormal clássico, claramente. É superior a esse episódio de Ordem também, que se eu não me engano é o segundo do Segredo na Floresta. Eu acho que dá pra colocar aqui esse episódio. Tipo, o episódio Manancial do passado, ele é muito interessante. Então eu acho que esse episódio não supera Manancial de forma alguma. Mas todos esses outros eu acho que fica para trás dele com facilidade. Então é assim que tá a posição do segundo episódio de Desconjuração. Vamos pro terceiro. Os meninos encontraram, aparentemente tá envolvido tem alguma coisa relacionada a algum tipo de ritual pra você lugar. Tem um símbolo. Bom, olha pra você mesma. Vem cá pra ela. Ela olha assim. Isso é perfeito! Ai, meu Deus, Não sei, eu encontrei, eu não tinha nada. Eu fico encarando de volta. Você não consegue enxergar direito, porque era bem na testa, tudo escuro assim, mas você conseguia enxergar só um olho. Aí eu esfrego assim meus olhos assim. Você esfrega de volta e ele não tá lá. E aí você chega, você vê o Kaiser deitado, sentado no chão assim, com todas as fotos jogadas, os potes derrubados, e a moça gritando com a ele assim, esperando outro. Você pode escolher com qual deles você quer desconectar. Ou você pode desconectar sem nada. Você pode um tom novo, mas você ainda assim vai estar mais forte. É mais seguro. Mas eu prefiro o meu jeito. E qual que é o jeito? Você se acha forte? Me acho. Você se acha potente? Sim. O que você faria pra mudar isso? Até que ponto você iria pra mudar isso? Até não conseguir ver outros amigos se machucar mais. Você mataria por isso? Com certeza. Só pra deixar de ser potente? Pra poder fazer mais por eles? Com certeza. Você torturaria alguém por isso? Depende da pessoa, sim. Depende da pessoa. Você começa Eu chego aqui no pessoal de novo. Arthur, com Fritz. pera, dá conta do Veríssimo, ele transferiu dinheiro pra isso. Só que não foi ele que fez. Mas veio da conta dele. Exato. Tá assinado com o Veríssimo, mas é com o Fritz. Ah, tá. Gente, Posso chegar junto? Posso chegar junto? Tipo, Não, eles só fecharam, tem não os dois aqui. cara, tem um negócio muito estranho rolando. Tá vendo isso aqui? Eu achei isso daqui numa fação de informação que tinha sobre o Veríssimo e ele tava usando a conta do é só Fritz ou Arnaldo? Ela cresceu, apesar de nunca ter desenvolvido diretamente muitas delas. Mas, principalmente Eren, você reconhece uma pessoa além da Beatriz nessa foto. A pessoa com quem a Beatriz está segurando o braço. Ele é o ocultista que você prendeu no começo do ano. O que tava no dia do ritual do Fernando e do Luciano. E ele tá na base da ordem, agora. Bia, essa pessoa que você tá segurando aí, você sabe quem é? É o Dante. Dante? Ele era meu melhor amigo. Ele fez de tudo por mim. Eu Ah, não esperava por isso. Fernando, você... Descrever o personagem dele. O Dante. Dentro da cela tem um homem loiro, entre 20 a 30 anos, bem magro, pálido. E ele tá sentado no escuro, a luz acende, ele limpa o óculos e fala: Oi, gente, tudo bem? E é aqui que a gente acaba a sessão de hoje. Vamos lá, episódio 3, Transcender, foi praticamente só conversa na base, e eu gosto de episódio assim, por mais que em algumas certas situações 4 horas de conversa fique um pouco maçante, eu curto esse tipo de episódio, e nossa, esse eu achei bem superior a outros episódios de conversa que a gente já teve antes, como o episódio do Segredo na Floresta, onde as pessoas conversam e entendem tudo que eles viriam mais pra frente com a descoberta do Santo Berço. Eu não acho que esse episódio chega a superar pelo episódio lá eles terem descoberto o Santo Berço, né? Que foi algo gigantesco. Mas, logicamente que raramente um episódio que seja de boss final, de batalha, o último episódio, normalmente ele vai estar nos melhores por ele se propor a ser a batalha final. Por ser o episódio mais épico em questão principalmente de mecânica de batalha. Enquanto esse episódio aqui, ele tem uma proposta de mecânica de investigação, de mecânica de conversa, e ele é muito bom no que ele se propõe. Então, eu coloquei ali como ele sendo um dos melhores episódios de todos. A gente conhece o Dante, a gente conversa com todo mundo da ordem, a gente entende o que o Arnaldo fazia, que era dar dinheiro para o orfanato Santa Merefreda, e toda a relação que todo mundo ali tem, de certa forma, ali começa a se conectar. A Erin e o Fernando estão conectados ao Dante. O Dante está conectado à Beatriz. A Erin está conectada ao Tristan. Tristan está conectado à Beatriz. Tristan e Erin estão conectados ao Senhor Veríssimo. Arthur está conectado ao Arnaldo, de certa forma, por causa do Thiago Fritz. O Kaiser está conectado por causa do Thiago Fritz. Todo mundo ali tem uma grande relação entre si, entre as pessoas, todos eles. O Kaiser, ele é amigo do Bruno, que era uma pessoa do orfanato. É muita descoberta e esse episódio consegue nos apresentar bem ela. Então vamos agora pro 4º episódio.
Antes só eu, Beatrice. Nossa, desculpa, não sei quem você é. Acho que você tá se confundindo. Com certeza, não tô me confundindo. A gente cresceu junto no orfanato. Olha que orfanato, você tá dizendo que você tá minha filha? Eu e meu amigo, a gente tava tentando salvar uma criança. E pra isso, pra fazer esse ritual, a gente precisava de 2 voluntários. E um dos voluntários desse rapaz tá na frente. Eu fiquei até aliviado. Ele tá bem e eu não sei quem é o outro. Os dois já estavam acordados e... O ritual deu errado, meu amigo morreu. E a criança não existiu. Vocês usaram uma criança de Ritual é voluntário? Não, a gente tava... salvar a criança. Não, O desculpa, que eu pior fiz? dessas Me conta o coisas. que eu fiz. Eu não lembro. Nada, você tava dormindo. Você tava desacordado, deixa eu inteiro. O Léo falou que você era um voluntário. Você que era capaz. Eu não sei seu nome, desculpa. Como eu disse, as pessoas nessa temporada eles realmente começam a contar a história deles sempre que há a oportunidade de contar. E aqui é o Fernando explicando e o Dante explicando sobre as histórias deles em conjuntos. Mas nessa época eles não sabiam, né, o que tinha por trás de tudo isso. Então, para ele, o Fernando, ele não sabe de muita coisa, ele não sabe o que aconteceu. Para o Luciano, eles iam salvar o Fernando. E para o Dante, eles iam salvar a criança. Isso é bem interessante. E foi isso Peraí, mesmo. você raptou a criança e tentou usar ela como sacrifício pra salvar o seu marido? É, Joe. Você acha que eu me orgulho disso? Eu não me orgulho nem um pouco disso. Isso é uma palhaçada, eu levanto e saio daqui. Tipo assim, eu não gosto muito do personagem do Fernando, do Luciano, assim, pela forma de interpretação, de consciência e tal. Eu não acho o personagem mais interessante, não fez as maiores coisas do mundo no RPG, fora a última ato dele, que é se transformar em outra coisa. Mas a história dele é muito interessante nessa questão de que realmente o Luciano é um arrombado. O Luciano queria matar uma criança e que se foda pra salvar o marido dele. E isso é muito interessante, isso é algo que a gente não lembra em Desconjuração quando a gente sempre fala que, os personagens de Desconjuração eram fracos. Olha esse time, gente. Dante, Arthur, Kaiser, Joey, já é boa parte do time. Beatriz eu não curto tanto. Luciano tem uma história interessante e eu gosto da Erin, por mais que tenha alguns problemas aí que ocorrem no meio da mesa, né? Mas assim, o time era sensacional. Não acho que o problema necessariamente estava nos personagens e tal, ou na interpretação. Eu acho que Desconjuração ele tinha muito pra explicar e pouco tempo pra poder agir. Não sabe de tudo. Pois ele vai ficar sabendo. Eu me armo pro Joey. Se ele ficar sabendo, você é o próximo a morrer. Parou. Acho Longe. que não, eu aponto uma arma pra ele agora. É Manda o seu amigo baixar a arma. Pode deixar comigo, viu? Daí eu passo por eles. Para no Joey. Joey, tenta trazer todo mundo vivo, que aí eu te dou um presentinho, viu? Aí eu saio meio sem graça, assim, indo pra sala do junto com o Luciano. Meio... Até encantador no rosto dele. Ele tá sentado na cama, ele olha assim quando você tá na porta. Oi, você. Um dos maiores enigmas até hoje em Ordem Paranormal. Já tá pronto pra falar? Falou que eu sou inocente, não sei o que você tá falando. Segura aí um instantinho. Pode me contar, por favor. Não é como se tivesse muita escolha. Realmente. Mas você sente algo estranho. Você sente que o rasgo dela se espalhou e aumentou depois que ele acertou. Depois que ele te acertou, o corte começou a aumentar em você. E ficou maior, e sangrou mais. Nossa, cara, eu tô literalmente todo enviado. E é aqui que a gente vai terminar o episódio de hoje. Vai se ferrar. Tem muita coisa pra rolar aqui dentro. Vamos lá, episódio do Orfanato. Ele foi, digamos assim, começa com aquelas conversas, aquelas questões de eles falando um pouco sobre a história dos personagens. Depois eles entram no orfanato, tem um pequeno combate e praticamente ficam buscando por alguns itens e tal. Ele é um episódio legal, ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer, mas não tem nada tão impactante, tá, gente? Tipo assim, o episódio é muito legal, mas nada tão impactante. Eu vou colocar ele aqui como médio, é melhor do que o primeiro episódio, com certeza. Mas não é melhor do que o episódio do sanatório, com certeza. Eu acho que, beleza, vou botar ele aqui, pronto. Acho o suficiente. O episódio do sanatório é muito mais interessante. O que eles descobrem lá também é muito mais legal. Isso aqui é meio que, tipo assim, a introdução do que eles iam encontrar no orfanato. Então, por isso que eu não acho tão interessante. Eles só leem algumas cartas falando do Gal, falando de que possivelmente estavam criando um tipo de culto ali, alguma coisa do tipo, e não é muito aprofundado, não é lá aquele episódio. Na verdade, eu vou até aproveitar e mudar uma coisa. Eu vou pegar esse episódio aqui, que é o primeiro, e eu vou botar ele como sendo fraco, gente. Eu realmente vou botar ele como sendo fraco e deixar dessa forma aqui. Acho que fica melhor. Calma, Beatriz, calma. Não vai trazer ninguém, ok? Vamos ter gente. O que tá na sala, Joey? Eu não sei. O Joey vai entrar mais ainda. Até um pouquinho mais. Ah, você consegue a porta aqui. O olho fica pousado no ombro dela. Ela parece estar de frente pra uma dessas criaturas. Deitada. Ela vai virando lentamente. Ela tem cerca de 45 anos, mas ela é bem bonita. Pra idade dela. Os olhos dela são muito mais bem pensados do que você, Beatriz. Ela olha pra vocês. Ela olha pra Beatriz. Fia. Vou correr pra cima dela, vou abraçar Não, ela. não, não, Eu já tô em cima dela, velho. Um dos personagens mais inúteis desse RPG, a mãe da Beatriz. Ok, fantástico, hoje. Quer dizer, começou a se queimar todas as palavras do começo. Eu vou dar 2 passos pra trás, cutucar o Joey e apontar. Eu Excelente. tô do lado, você não tá em pé. Vou, caramba. O Dante tá atrás de mim? Não, tô. Eu vou atrás pro Dante, vou fazer assim, pra ele dar pra cá também. Tá, não, nada. Vai contar, cada um. E vocês precisam encontrar a resposta pra cada um dos elementos. Esse papo de enigma, de dar um enigma, sempre em Ordem Paranormal, dá algum problema.
Oi, gente. Oi. A Liz, ela tá com os cabelos bem mais compridos do que vocês estavam acostumados a ver. Agora os cabelos dela são acinzentados. Ela veste um sobretudo marrom enorme, que cobre uma camisa de botão bege e uma calça preta. E ela usa um sapatênis de couro, velho. E apesar do rosto dela todo marcado, dá pra perceber as linhas de expressão enormes e um olhar bem fundo. Como se não tivesse mais nada no mundo. Vamos lá, eu vou ser rápido. É praticamente o que a gente teve nesse episódio. Eles começam o episódio andando um pouco, vendo alguns desses existidos e tal. Vem a mãe da Beatrice. E praticamente, gente, o resto é eles andando. Aí eles veem o Henry, fazem um joguinho bobo com o Henry, que eu não curti muito. Depois vem um intervalo e é praticamente, digamos assim, umas quase uma hora deles tentando resolver um enigma. Realmente, tipo assim, esse episódio é facilmente pulável. Você pula o episódio, vai até a parte do final. A única coisa importante que você vê é o Henry nesse episódio. Então, cara, episódio de Scrooge, pra mim, é o pior episódio que eu acho que eu já vi de Ordem Paranormal. Tipo, eu já falei, até quando eu falei desse episódio que também tá no Péssimo, né? Que é o episódio... Ai, cara, é o Símbolo, se eu não me engano. É o episódio Símbolo de Segredo na Floresta. E assim... Cara, existe sim sessões onde você vai só conversar, existe sessões que nada de importante vai acontecer, todo RPG tem isso, os meus RPG tem isso, não tô falando que esse episódio é ruim e eu não faço esse tipo de episódio, eu tô falando que pra um entretenimento realmente ele é péssimo, tipo, pra mesa e tal, é maravilhoso, mas agora pra entretenimento esse episódio é totalmente ruim, descartável, péssimo pra mim, eu boto ele aí como sendo o pior episódio que eu já vi de Ordem Paranormal, e esse foi um dos episódios que eu menos pulei, né? Porque como eu já falei pra vocês, eu vejo esse episódio, mas eu vejo, tipo, vezes 5 a velocidade, às vezes vezes 3, dependendo da situação, e eu pulo alguns pedaços. Tipo, tem uma luta, eu pulo uns pedaços da luta, porque a metade da luta é eles falando, eu vou bater em tal pessoa. E algumas partes dela eu acelero, e esse foi um dos que eu pouco acelerei. E eu achei horrível. E vamos pro próximo episódio, o episódio Elizabeth. E elas levam ele pra fora. Você consegue enxergar a atenção, tá muito escuro. Eu pensei que ela... Ei, o que você tá fazendo? Ei! A porta fechada, você conversa todo. Você ouve o Guto relutando e sendo levado Solta pra ele, fora. leva! Mas você não entende. Você não tem forças ainda. Mas assim, você usa um pouco de consciência. Você percebe que o homem tá falando, só que ele para assustado. Ele olha pra si mesmo. Ele usa aquela lateral e um sorriso. Você é mais nada! Ele começa a buscar no meio das ferramentas de tatuagem, mais uma seringa, e ele injeta em você. Você apaga mais uma vez. Oh fuck, esse episódio tem 6 horas e meia, gente. Ou seja, esse episódio tem que ser muito bom pra valer a pena 6 horas e meia. Eu sei que o final dele mas eu não sei se ele, em si, considerando tudo, vai receber uma boa nota, né? Porque 6 horas e meia tem que ser um episódio bem bom, do começo ao fim. E é muito diferente de novo, né? Você pode olhar lá no negócio. Aonde? Tá, Ah, tá. elas são um pouquinho diferentes. Não? Então, O nariz? o nariz. Interessante é que esses episódios, né, essa sequência dos 3 episódios últimos que teve, não tivemos nem o Luciano, nem a Eren. Isso pode ter sido algo prejudicial, né, pro desenvolvimento dos personagens, que passaram 3 episódios distante do resto, em momentos importantes do RPG. Então pode ter sido uma mal decisão do Selbit ter separado esses dois. Lógico, seria uma confusão, né, jogar com 8 pessoas, se eles estivessem, né, principalmente agora que tá com a Liz, né, antes seria 7. E eu acho que isso deve ter sido o desenvolvimento que fez as pessoas gostarem da Beatrice, que até onde eu sei, tipo, eu diria que eu acho que eu vejo que o fandom gosta um pouco mais da Beatrice do que do Eren e do Luciano. E esses episódios podem ter sido um marcante pra essa mudança. Nunca aconteceu. Na verdade, eu acho uma luz muito parecida. Foi quando eu tive uma visão da minha mãe. Eu não me lembro dela. Eu não sei se eu perdi ela. Eu não sei onde ela tá. Ela pode estar aqui. Eu preciso lembrar das coisas. Não é o Dante que vai impedir isso, já que ele não ajuda em nada. Isso não é exatamente uma visão, eu também vi. Você começa a se sentir pesado e lento. Você sente o seu corpo tremendo, um pouco vibrando. Você, na próxima rodada, vai ter desvantagem em todas na sua movimentação e não sei em qualquer rolagem de destreza ou esquiva. Você tá em slow motion. Se você dentro dessa forma, os textos das tatuagens escritas flutuando e se transformando junto com essa silhueta. Ela faz barulho. Lembro que achei muito maluco quando eu vi esse personagem pela primeira vez, porque a gente não tinha visto ainda criaturas de energia aparecendo de uma forma... dessa forma colorida, sem forma exata, né? Sem uma forma exata. A gente tinha visto, tipo, raramente alguma criatura que usasse o elemento de energia bem como secundário mesmo. E você consegue matar mais um, cai na sua frente. Mais uma vez no parede de corpos. E chega. O Guto. O Joey guarda a espada. Jogo. Não ataca o Dante. Desculpa, o Guto. Liz? Essas criaturas que você acabou de matar poderiam ser o Ibuto, se eu tivesse ido mais vezes pra aquela mesa. A Liz vira de volta. Liz, você deixaria eu chegar nesse estado? Não, Joey, mas... Exatamente. Isso aí foi bem filosófico, né?
Joey Tem matando um a fazendo galera. Ainda não. Que tecnicamente falando, como ela acabou de falar, Não, não vamos faziam arriscar, mal vamos arriscar. ainda. Mano, eu queria comentar o desenvolvimento muito legal que inverteu da sessão do manancial, achei bem legal. Inverteu essa sessão do manancial, exatamente. Que a Elizabeth queria matar a galera em defesa e o Joey tava contra isso. E agora eles estão mudando. Isso dá pra ver o desenvolvimento do personagem do Joey, que era odiado em segredo na floresta, e agora ele é amado em Desconjuração. A gente consegue ver essa inversão claramente até mesmo na interpretação. Tava lembrando qual episódio acontecia isso e agora, né? Grande Kaiserzão vai receber a marca do pai. Maluco, eu vou pegar a granada que era da mão, mano. Você quer nada, Não, tá. Eu vou continuar correndo até ela ligar Vou jogar pra mim. Vou jogar a granada, mano. Dá uma arremessar. Meu Quero! Deus. Você atira a granada, ela rebate e cai do lado do seu pé. Dá uma esquiva pra mim, por favor. Deixa eu ver uma coisa. Tá brincando, mano. Não é Meu possível. Deus. Eu tô me pedindo, mano. Deixa eu ver você. Não vai dar, mano. A chance é bem baixa. Tá. Até agora deu 13. Você tirou... Pera. 13, dá arredondando pra baixo. Você toma exatamente 7 de dano. E ativa a lesão grave. E agora você vai ter que fazer um teste de constituição. Normal. Você desmaia e é jogado pra trás da explosão. O fogo desfigura parte do seu rosto. 13 Você é arremessado pra trás do Arthur. baixo, não dá. Você não morre, mas você tá morrendo. 6, não? Você vê Arthur. O Kaiser, ele tudinho indo pra trás, queimando metade do corpo dele. Ele grita em agonia antes de desmaiar do seu lado. E eu tirei normal. Você pega o ursinho, você tenta se bloquear segurando ele. Você vê os fios de cabelo dela subindo em você. E ela começa a te levitar no ar. E os fios de cabelo começam a subir pelo seu peito. E começam a se enrolar ao redor do coelhinho. E puxam ele pra dentro do cabelo. E vão puxando ele e ele some dentro do cabelo enorme dela. Você vê que ela vai amenizando os cabelos e você solta. Ela te solta no chão. Ai, que medo! Nossa, velho. Uma voz ecoando ao redor do ambiente. Uma voz de uma criança, novinha. Fala, obrigado. Eu ainda sinto, sabe? Eu ainda sinto. Por que o Carlos tava me seguindo? Ele tava seguindo os seus traços, porque eu sempre deixo coisa pra trás. Ele não tava seguindo seus traços, ele tava trilhando o próprio caminho aí. Às vezes. Ou não, é o Você Thiago. trilhou o Ah, tá. caminho, Thiago. todos trilharam o caminho. Junto comigo, e nenhum deles sobreviveu. Então, eles ainda estão vivos. Eles ainda estão vivos dentro de você, meu querido. Com memórias. Que nem eu. Eu tô aqui com você, não tô? Eu queria poder tirar o braço de novo, Thiago. Na entrada, todos os existidos olham pra esse caminhão. E uma silhueta encapuzada parece vir da frente dele. Ele caminha lentamente. Ele tem os olhos completamente brancos e vazios. O cabelo loiro, os pés descalços e as tatuagens de texto. Ele vem caminhando, iluminado pela luz atrás. Muitas outras silhuetas atrás dele são vistas, saindo desse caminhão também. E você percebe um homem atrás dele, com cabelo preto, vendas nos olhos, uma espécie de pala, um poncho preto, dourado. Ele puxa ele por uma corrente e fala: Volta aqui, Kian. Injusto, na verdade, provavelmente. É a palavra que eu acho que vocês gostariam de usar. Eu coloco a espada, eu encosto a katana na garganta do Joey, bem no meio do pescoço, pra ele sentir o corte. Eu quero que ele sinta a lâmina fria no meio da garganta dele, pressionando, fazendo, não cortando, mas quase furando a pele, talvez furando de leve a pele, mas só pra ele sentir tipo, a pressão da própria katana. Não encosta no meu filho! Para, por favor! Aí eu paro, ó, como eu tô de lado pros dois, eu olho, sorrio pra um, sorrio pro outro. Injustiça, né? Muito prazer. Eu sou a injustiça. Eu viro a espada e cravo no meio do peito da Alice. Bom, gente, ó, esse episódio, digamos assim, que pro episódio de 6 horas, ele teve muitos maus momentos. Ele teve, tipo, um início um pouco devagar, mas mais legal por causa que eles estavam conversando com a Elizabeth, todo esse início, e entendendo tudo que passou no local. Algumas lutas que eu não acho que são muito boas de interação, né? Tipo, essa daqui contra os zumbis de morte e tal, não é tão interessante. É muito legal a apresentação das criaturas de energia e tal, mas parte desse conteúdo poderia ser cortado para que a gente fosse para os momentos importantes mais rápido. Quando chega
Quando chega a degolificada, cara, é muito legal toda a forma que ele fez deles terem um tempo para fugir, a criatura tá caçando eles passo a passo, e eles terem que resolver o enigma. Ele jogou a mesma coisa que ele fez isso na primeira temporada, das pessoas acharem que era pra fazer, sei lá, o nome de uma pessoa, mas era de outra. E de certa forma ele fez uma referência a isso quando a criatura fala, entrega isso pra mim, né? Uma voz na cabeça do Dante fala, entrega isso pra mim, e ele queria entregar no símbolo, mas na verdade era por monstro, porque quem tava falando com eles de certa forma era o monstro. E, cara, temos a cena do Kaiser, temos tudo isso acontecendo nesse episódio, e com o grande finale da presença do Gal, que foi uma das coisas mais legais que eu vi naquela época. Quando eu vi o Gal, eu falei, cara, que design, cara, que cara arrombado, porque o João, ele foi um ótimo, ele é um ótimo cara, na questão de conversa e de interpretação do Gal, de como ele não é só babaca, ele é um tipo de babaca específico que se acha superior e ele sabe que ele é de superior, mas ele sabe que ele no final acaba apanhando de vez em quando. Então, não tem outra, esse episódio ele é fenomenal e eu acho que assim, colocar ele como sendo o melhor de todos, se eu passar ele na frente aqui do último episódio de Segredo na Floresta, eu vou estar igualando ele a o sentimento de um último episódio. E querendo ou não, o último episódio ele tem uma carga dramática muito maior e eu não posso comparar que são dois episódios equivalentes em questão desse significado. Porque se esse, por exemplo, esse episódio de Desconjuração fosse o último da temporada, eu acho que ele não tem a força suficiente para ganhar do Segredo na Floresta, do último episódio. Então, até mesmo se eu elevasse ele para o mesmo patamar de igualdade, eu acho que ele não serviria como um finale e tal. Então, eu acho que essa forma ficou ótimo. Ele é um dos melhores episódios de Ordem Paranormal que existem. Mesmo tendo 6 horas, eu considero que é uma coisa bem que poderia ter tido conteúdos cortados, mas eu acho ótimo. Tá vendo o relógio? No meu pulso? Virado pra mim? E como é esse relógio? Ah, é um caso bem antigo, assim. Muito antigo. Esse relógio é da minha avó. Vocês não conseguem olhar pra elas direito. Elas vêm até vocês, chutam a perna de vocês, vocês olharem e colocam um saco na cabeça de vocês dois e injetam uma coisa. A visão de vocês apaga completamente. Vocês não sabem. E agora, eu vou pedir pro Phelps e pro Alan descreverem os personagens deles pra mim. Começando pelo Alan. Bom, o personagem de básico, 42 anos, tem um cara de 1,80 mais ou menos, cabelo curto, vai mostrando um pouquinho a idade chegando, músculos brancos, umas metas brancas, barba por fazer, muita cicatriz no rosto, uma cicatriz maior vindo do começo da testa até a orelha, não tem os dedos, um mindinho e o anel da mão esquerda, uma blusa de flanela, camiseta no botão, usada no peito, deixando o peito à mostra, e é isso. E Phelps? O personagem chama Rubens Malucci, ele tem 1,54, ele é bem baixinho, ele é pequenininho, ele é pardo, cabelo branco cacheado até os ombros, olhos castanhos, sem barba, magrinho, não musculoso, ele é rápido, ele investiga bastante, Olha, esse daí foi uma das melhores coisas de Desconjuração, que foi a gente ver o Phelps e o Alan. Lógico que nessa época, como uma participação especial de um episódio, que pra mim não parecia ser uma participação especial na época, eu achei que eles realmente iriam entrar na equipe, mas não. Mas isso foi muito massa, cara. Isso foi muito legal, cara. E isso é porque eu nem sou um acompanhador de streamer nem nada, mas ver o Alan entrar nesse projeto, mesmo que sendo fazer um personagem especial, foi muito massa na época. E eu acho que esse é um dos episódios mais amados e mais fillers que existe de Ordem Paranormal. Filler entre aspas, né? Filler que eu falo é que realmente toda a história desse episódio, se fosse cortada, não mudaria tanta coisa. Cara, eu gostei muito dessa luta de soco. Eu achei muito legal. Por isso que eu curto tanto pugilista em Ordem Paranormal. Mas, cara, pegou 4 pessoas e começaram a meter porrada no cara. Com eletricidade e tudo. Ficou muito legal. Quantas vocês? Quantas foram necessárias? Impossível. Quantas foram necessárias? Eu fiz assim. Você se concentra e esse símbolo começa a fazer sentido na sua cabeça. Esse símbolo que você segura nas mãos. Você vai ter todo o resto, mas ele vai ficar lá. Eu tô com saudade de alguém transcendendo, porque essas perguntas eram muito boas. É uma pergunta que vai no interior do personagem e pode ter um efeito colateral mais pra frente na história. 18 horas. Muito obrigado, Alan Phelps, por ser. Gente, eu não tenho nem muito o que falar. Esse episódio ele é muito bom. Ele é um episódio que a gente tem os puzzles sendo resolvidos não tão demorados quanto normalmente costuma ser. Nós temos interações legais entre os personagens. Nós temos a cena da Eren tendo que escolher alguém pra matar e ela escolhendo, definitivamente. Eu acho que foi um belo de um episódio, cara, muito legal pra um episódio que poderia facilmente ser cortado e nem existir. Eu acho que ele supera o episódio do hotel,
ou fica pra trás, fica meio a meio com o do hotel. Vou colocar ele aqui na frente do hotel. Cara, o episódio da mina tem muita mais coisa histórica acontecendo, né? Nós temos no final a perca do braço do Arthur. Nós temos muita coisa legal no episódio da mina. Então eu acho que esse é um local certo pra botar o episódio do anfitrião. Ele poderia estar aqui e tal, mas eu vou botar ele atrás da mina. Eu acho que é algo mais interessante o que aconteceu no episódio da mina. De sangue no chão, sujo e seco. E no lugar onde ela morreu, você vê a sua espada enfiada em algo reluzindo do lado dela. O Joey chegou um pouquinho mais distante e encontrou o Joey ajoelhado. Joey, quando você se aproximou da sua espada, você percebeu algo estranho nela. Ela não tá como ela tava antes. Na lâmina dela, você consegue perceber algumas marcas pretas em um formato espiral que não estavam lá antes. Em toda a O Joey lâmina. só tá ajoelhado e olhando pra espada. O Joey pega com carinho, lembrando de tudo que passou com a Alice, todos os monstros que ele enfrentaram juntos. É quase como se tudo viesse junto de uma vez só na mente dele. E ele guarda o sinalizador. Eu não Você fica sei. completamente paralisado. E você é jogado pra fora do ritual. Enquanto você tá sendo paralisado. Tem nenhum. Vocês veem a Erin entrando no símbolo de transcender. E de repente, algo começa a acontecer. E ela começa a tremer. Tá. Chase? Cara, eu acho que esses 6 de sanidade que ela tomou agora, cara, prejudicou demais o personagem da Eren. Nossa, meu Deus, sei. Obrigado. Apaga e o símbolo foi queimado em pixels no monitor. O mesmo símbolo que você viu a outra vez. Esse símbolo. Agora o PC tá marcado, mano. Beleza, No ambiente, todos juntos. Em direção à tumba da Elizabeth. Eu não consigo copiar e colar o dash aqui não, mestre. Deixa eu puxar ele aqui. Ô, meu. E alguns sussurros, barulhos. Tem alguma coisa errada. Shizui! O Joey saca. Vocês estão conversando com as armas, não? Os caras. Eu sim. Uma mulher se exalta na frente de todos eles, com a pele negra e os cabelos trançados. Todos eles têm cordas amarradas no pescoço. Um deles está segurando uma espada no pescoço da Ivete, que está ajoelhada. E essa máscara de desespero tem um símbolo na cabeça. Vocês escutam passos vindo das celas. Vocês veem Nathaniel saindo com um sorriso no rosto. Vamos lá, pessoal. Nesse episódio nós temos o início com eles praticamente só transcendendo, com eles conversando com o Veríssimo sobre tudo o que aconteceu, explicando as coisas, falando sobre o Kian. Nós temos o enterro da Elizabeth e por fim nós temos a aparição da Seita das Máscaras. O episódio, ele tem um início... bom, é a galera se upando ali e tal, fazendo transcendência e tal, mas é um episódio pequeno, não é muito longo. Nós temos o enterro da Liz, que é bem marcante. Nós temos a aparição das máscaras. Tipo assim, é muito bom, mas eu não definiria como um dos melhores episódios que existem, ok? Então eu vou colocar ela aqui. Deixa eu ver aqui bem onde que eu vou colocar. Gente, eu vou botar esse episódio aqui antes do episódio do Manancial, o episódio semifinal de Segredo na Floresta. Eu acho que ele é um bom episódio, ele é legal, ele tem muita coisa, mas assim, não é tão interessante. Ele não chega a ser o melhor, ele é bom, só isso, ele foi ótimo, foi bom, beleza. A força das máscaras pareceu bem maior do que foi no final, né? Isso é um pouquinho triste. Vocês não estão vendo? A gente tem um exemplo bem aqui, ali na porta da ordem. Aparentemente esse Kian é alguma entidade ou algum cultista de vários anos atrás, como eu disse. Eles estão passando ele de corpo em corpo. Ah, tá acontecendo parecido com ela. E agora parece que 20 segundos, a gente acabou de passar por elas. Tem algum sentimento, uma coisa específica que você precisa olhar. Alguma coisa tá te chamando e ela tá com você. Eu quero olhar as fotos. Você procura desesperado. Você bota a mão no bolso, tremendo. Você puxa um punhado de fotos. E você vê o que você já esperava. Aos pouquinhos, os rostos vão sumindo. Você começa a buscar desesperadamente esses rostos que você esqueceu. Mas agora é diferente. Eles não estão sumindo só das fotos. Eles estão sendo tirados de dentro de você. E aí, o que acontece? Esses rostos, essas memórias, elas não são mais Caralho, suas. maluco. Você ouve os passos mais altos. Ele tá vindo. Todos vocês começam a ouvir passos altos. Virando correndo toda a gengiva dele. E os pelos da boca dele se expandem ainda mais com o seu peso. Você consegue discernir no meio dos gemidos dele. E você vê a pele das bochechas dele rasgando e começa a se abrir violentamente. Um grito engasgado em sangue. É a última coisa que você escuta. Enquanto o rosto dele continua se abrindo horizontalmente, com um enorme sorriso de morte. No meio disso, você consegue ver de dentro da boca dele, em forma de dedos manchados de sangue, aparecendo. Uma forma que antes era invisível, agora tá aparecendo graças ao sangue que tá jorrando na mão dessa criatura. Você vê essas mãos colocando, agora visíveis, na parte de dentro da boca do Tristan e puxando completamente, arrancando completamente tudo da cabeça, da mandíbula dele pra cima. Vamos lá, gente. Esse episódio, ele é legal o final dele, mas praticamente o meio dele é só eles conversando sobre o que aconteceu no dia passado das máscaras. Depois eles conversam mais um pouco na base sobre o Kian e chegam na mansão assombrada. Não tem tanta coisa demais. Novamente é um episódio bem mais ou menos pra mim. E eu vou colocar ele, acho que aqui na frente do outro, porque essa parte do Tristan realmente é uma coisa bem legal. Então eu vou botar ele aqui, depois do episódio da máscara. Eu acho que eu ainda fiquei... Não, eu não fiquei tão surpreso com ele quanto o da máscara. O da máscara teve todas as conversas iniciais dele, falando sobre tudo que eles passaram.
quando a Liz morreu, né? O primeiro episódio que eles conversam sobre a Liz é esse. Então, ficou pra trás dele. E é um episódio legal, novamente legal, mas nada demais. Talvez isso seja bom. E parece ser um daqueles casos em que a gente teria que passar vários dias no mesmo lugar. Eu odeio casos assim. Leonardo Gomes, escrita, esquema. Eu não tô gostando nada disso. Se nunca, Walter. Eu vou virar isso ainda, seu ordinário. E o papel dobrado. Ele tem um bilhetinho, uma anotaçãozinha escrita no canto. É tipo um caderno. É um É teto mesmo, com também tem a relação Nunca do casaco. Tristan e a Clarissa. Isso aí eu já não lembrava, mas tá certo. Não, tem mais escrito. Casa 27, Esse enigma é legal. Eu lembro, né? Ficou bem legal. Asa muito desse. Eu consegui Eu encontrar lembro dela, todos os gatos, se eu não me engano, eles erram. Eles não conseguem todos os gatos. estranho. Um calafrio. Eu pego minha live e pego minha foto que eu tenho. Qual delas que é? É a minha com balanço. Você mostrou pra ela. Elas estão olhando pra você. Com um sorriso macabro no rosto. Não, pra você sem luz. Ah, não, vocês querem entrar. Não. Luciano. Eu olho bem no sofá e falo, fica aqui. Baixinho assim. Sai correndo atrás dela. Ok, você chega aqui. E algo estranho quando você de você. Eu quero que você faça um teste de poder. É força? Oi. Poder. 20! Yes! Voaram diante de você. Você começa a ter flashes da sua vida. Você começa a lembrar de vários momentos. E de repente, algo estranho acontece. Você sente que a criatura te larga. E ela sai correndo, Joey. Você Cara, não tá no peito. E qual que é a chance dessa escrita ser Soméria? Eu mostro a outra foto que tem a escrita. Comparando. Mas que eu lembro que eu tinha um estranho pra descobrir que era algo sumério. Isso parece uma escrita com uniforme, mas escrita suméria, sim. Ambos. Soméria não. Dá pra ver essa fita, vamos ver o que tem. Eu quero ver esses filhos da puta pegarem lá dentro. Só que um dos caixões tá livre de correntes. E não parece ter um símbolo em cima. Cara, esses episódios de terror que você tem que correr, cara, são muito legais mesmo. Eu adorei o episódio, mesmo se ele tem grande coisa acontecendo, tem algumas revelações, as citas, tem. Tipo, não tem nem muito o que descrever nesse episódio, porque esse episódio é eles desvendando pedaço por pedaço daquela mansão, enigma por enigma dela. Eu confesso que eu não curto tanto essa coisa que tem em Ordem Paranormal de às vezes você ficar 3 dias no mesmo, tipo, 3 episódios no mesmo lugar, que é a mansão, que é o que acontece nessa temporada. A gente tem episódio 9 lá dentro da mansão, 10 lá dentro da mansão, 11 lá dentro da mansão, e praticamente é o 12 e o 13 partem, em parte são lá dentro. Eu não gosto quando a gente fica preso no lugar, mas esse episódio com o que aconteceu nele em si, eu acho muito legal, por mais que eu não goste dessas coisas acontecendo. Eu vou colocar ele aqui atrás do episódio do Virgulino. Atrás do episódio do Virgulino, porque o episódio do Virgulino tem toda essa exploração de mansão no episódio 1, episódio antes do Virgulino, e no episódio do Virgulino a gente tem essa luta e depois eles vão investigar mais um pouco, e ele é muito mais chocante do que esse. Então, tá crescendo. Aqui em cima tem muito de melhor e por enquanto só tem um episódio de Desconjuração aqui embaixo como péssimo e um como fraco. Então, tá indo bem Desconjuração. Melhor do que eu lembrava. E, gente, é isso. Esse episódio eu não sei o quão grande ele tá, porque eu vou ter cortado muita coisa pra fazer ele. Mas eu espero que vocês apareçam aqui na segunda parte desse episódio. Se você gostou dessa tier list, que serve também como um resumo pra temporada, que serve pra você ver uma opinião de será que Desconjuração foi tão ruim assim quanto ela parecia ser na época? Pra você entender e ver tudo isso, dar uma revisada nos episódios, é só vir comigo. Já são 10 episódios, eu vou parando por aqui pro vídeo também não ficar longo demais. E na parte 2, que sai daqui a pouco tempo, a gente continua vendo outros 10 episódios de Desconjuração e vendo se a série decai no final dela ou não. Então é isso, o que eu falou com vocês foi o Lúcio, seu narrador. Deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito, né? Viu? Até aqui não se inscrever, não deu like? Se inscreve, dá like e comenta alguma coisa legal aí sobre como é a tua tier list, como que tu faria ela. Eu vou botar até o link na descrição. Fui!